pela faculdade, Liliane. Para mim é um prazer estar aqui, é uma forma até de eu colaborar da maneira que eu posso com o projeto da coalizão. Sempre eu tenho muito uma frustração de não poder participar tão ativamente como eu gostaria, porque o projeto é muito bom, essa ideia que o padre falou de unir todos os setores da sociedade para resolver um determinado problema é de fundamental importância. É só assim mesmo que a gente tem alguma chance de resolver o problema. Não adianta o promotor ficar fechado lá no fórum, o policial no seu trabalho, né, e todos fechados, cada um no seu, se não houver a união realmente de todos. Então, eu vou me pautar aqui, vou me direcionar aqui a minha breve fala à questão do tratamento da lei, à questão, ao problema do alcoolismo, ao consumo do álcool, como é que isso é feito. Como é que a lei trata, qual é o tratamento que a lei prevê. As leis, o ordenamento jurídico, as leis vigentes no nosso país não ignoram o problema do álcool, nem poderiam, né? Porque é um fato concreto, um fato da nossa vida, a presença do álcool e o problema, e os problemas, as implicações que o consumo do álcool traz. Como bem dito aqui já, o álcool não é uma droga ilícita, né? O consumo do álcool é permitido, né, aos maiores de 18 anos, mas por outro lado a legislação restringe este consumo em determinados momentos. Vale lembrar aqui que nós não podemos beber e dirigir, né? E por outro lado estabelece regramento para essa questão do alcoólatra, do embriagado e, de certa forma, de como isso implica nos mais diversos panoramas, sobre as mais diversas óticas. Então, assim, eu rapidamente selecionei aqui alguns tópicos a respeito do álcool, da embriaguez e o tratamento no direito. Então, a primeira regra que eu quis trazer aqui é uma que está lá no Código Penal, na parte geral, que diz o seguinte: a embriaguez voluntária ou culposa não exclui a responsabilidade penal de ninguém. Ou seja, se o caboclo bebe voluntariamente, se embriaga e pratica um crime, a lei prevê que ele responde por isso. Nós sabemos que quando a gente bebe, o nosso nível de consciência vai diminuindo. Mas para evitar que isso fosse usado como desculpa, a lei, o Código Penal estabeleceu essa regra. Então, por exemplo, aquele deputado que estava embriagado e matou no Paraná, no cruzamento, matou não sei quantos, muito provavelmente, aliás, ele não estava no seu juízo pleno. Mas, graças a essa regra, ele não pode se exibir dizendo: eu estava bêbado e não sei o que eu fiz. Então, o que a lei diz: você vai beber? Beba. Mas o que você fizer quando você estiver bêbado, você vai responder por isso. Tá? Então, essa é uma questão fundamental. Porque senão, volto a dizer, nós teríamos, e a medicina comprova isso, que o nível os freios inibitórios são reduzidos, a psicologia, creio, também. Ou seja, eu sou mais corajoso na medida em que eu estou sob efeito de álcool, né? Eu penso menos nas consequências dos meus atos quando eu estou sob efeito de álcool. E para evitar que a pessoa se isente de responsabilidade, a lei trouxe essa regra. Um paralelo: uma pessoa que é débil mental, expressão do código, né? Claro que hoje não é mais politicamente correta, ele, por exemplo, não responde pelos seus atos, porque ele não tem consciência, né? Uma pessoa que tem uma deficiência mental de um tal determinado grau, a lei o protege, dizendo que se ele fizer alguma coisa, ele não vai responder por isso, ou se responder, recebe não pena, mas medida de segurança, né?
Então, ou seja, com álcool não. Com álcool, se a embriaguez, voltando, for voluntária ou culposa, a responsabilidade dele não estará afastada. Por outro, ao contrário até. Tem lá, então ele responde criminalmente pelo que ele fizer embriagado. E por outro lado, no caso de embriaguez pré-ordenada, ou seja, eu bebo para criar coragem para cometer o crime, eu sofro uma agravante, a minha pena é agravada por conta disso. Porque eu bebi para criar coragem, para fazer uma coisa que eu não faria se eu estivesse só. Então essa embriaguez pré-ordenada implica numa maior punição ao que pratica o crime. Por outro lado, a situação da vítima, da pessoa que está embriagada e que é vítima de um crime. Né? O legislador não fica também, não ficou de olhos fechados para essa realidade. Me desculpem a expressão, todos nós conhecemos, né? O ser lá de bêbado não tem dor. Todos nós conhecemos essa expressão. E é uma verdade. Nós sabemos que é uma verdade. Se a gente encontrar um bêbado caído na rua, ou uma bêbada, né? Ele é muito mais vulnerável a sofrer uma violência, a sofrer qualquer coisa, do que uma pessoa em sã consciência, apta para se defender. Então, por exemplo, se eu, muito comum, né, infelizmente, embriago uma pessoa para conseguir manter com ela a relação sexual, né, e embriago a tal ponto que ela perca a consciência, eu estou praticando um estupro, né, um crime considerado hediondo pela nossa legislação. Então, a lei, a parte de punir quem consome o álcool para praticar um crime, também protege aquele que está embriagado de tal forma, sem condição de se defender, fazendo até com que haja até uma presunção de violência para, por exemplo, caracterizar um estupro, neste caso que eu citei. Há um outro aspecto aqui, que eu acho interessante mencionar, é a questão da proteção e repressão, né? As medidas que existem de proteção e repressão. São duas ideias intrinsecamente relacionadas. Se eu protejo um determinado grupo de pessoas, por outro lado eu tenho que prever punição para aqueles que não respeitarem essas regras de proteção que eu crio.